Bom dia a todos. Fala bom dia, gente. Bom dia. Ó, eu sou novo, você viu aí? Pessoal de casa tá conseguindo me escutar direitinho? Galerinha, só para reforçar, pessoal que está em casa, nossa participação ser sempre pelo áudio, tá? Ligue o seu microfone para perguntar, para responder ou para me avisar de alguma coisa. Tranquilo? Beleza? Pega o seu caderno aí, por favor. Abre na parte do tio Vitor e confere comigo. Nós paramos falando das capitanias hereditárias. Confere? Aí eu falei dos capitães donatários, carta de doação, carta coral, as sesmarias, que eram aquelas terras distribuídas dentro das capitanias. Só para ver se vocês aprenderam. Eram terras pequenas, médias ou grandes? Gigantescas, verdadeiros latifúndios. E aí eu disse que apenas 2 capitanias prosperaram. Está escrito aí quais foram. São Pernambuco e São Vicente. A gente agora vai entender por que muitas capitanias não se desenvolveram logo no início. Beleza? Esse tópico aí das capitanias é o tópico 2. A gente vai agora continuar a partir do 3. Beleza? Fechou? Pessoal de casa, me dá um alô aí, só para ver se está tranquilo para vocês. Alô. Bom dia. Bom dia, Felipe. Valeu demais, gente. Bora lá, então. Ô, galerinha, vamos lá? Vamos concentrar? Pois é, a vontade que eu vou escrever esse quadro todo. Pessoal de casa, conseguiu enxergar o que eu escrevi aí até agora? Tá dando um pouco Tá de dando um reflexo, pouco de professor. reflexo, mas dá pra ver. E agora, melhorou? Essa aqui, ó. Não, aí. Melhorou? Sim. Beleza. Qualquer coisa, se não estiver enxergando, só avisar, tá, gente?
que apaga só a fileira, né? Se apagasse só essa aqui era melhor, ficar tão escuro. Povão, 2 minutinhos para anotarem, tá? E eu começo a explicar. Infelizmente, é só esse pedacinho que eu posso usar. Voltar a encher esse copo, né? Pode. Pode. Oi. Oi? Tá bem. Tá falando do Pedrão? Eu contei ele ontem. Todo colégio que trabalha junto. Tá bem, graças a Deus. Continuou. Não, continua assim, com a coleira bem curta, né? A rédea bem curta, né? A média dele. Tá bem cheinha. Quantas pessoas tem aqui na sala online? Ó, tem 32 pessoas aqui. Tirando eu e o Sérgio, então, tem 30 anos aqui. Acho que o pessoal ainda não passou assim. Oi? Quando ele tinha 37. É porque o povo acordou, né? Primeira aula. Era uma quarta aula. 7h20. Era
Muita pessoa na primeira aula. Deu tempo aí, galera? Todo mundo notou? Pessoal de casa, conseguiu copiar tudo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Bom, continuando o nosso estudo do período colonial, nós vimos que o sistema de capitanias hereditárias foi adotado no ano de 1534, pelo então rei de Portugal, Dom João III. Qual foi a ideia? Era meio que privatizar a colonização do Brasil. Já que a coroa portuguesa não tinha recursos suficientes para poder financiar sozinha essa colonização, o nosso território foi dividido em 15 faixas de terra, chamadas de capitanias. E essas terras foram doadas para nobres, chamados capitães donatários. Mas, como nós vimos, o resultado inicial não foi muito interessante, né? Das 15 capitanias, somente 2 prosperaram, ou seja, 2 se desenvolveram. Quais foram mesmo? Pernambuco e São Vicente. Mas por quê? Por que o sistema de capitanias não prosperou como um todo? Por que não foram todas as capitanias que se desenvolveram? A resposta está aqui no quadro. Esse sistema de capitanias, ele vai entrar em crise rapidamente por conta, sobretudo, desses 3 fatores. O primeiro deles, as revoltas indígenas. Gente, vocês lembram que lá no período pré-colonial, a primeira relação entre portugueses e indígenas, entre europeus e nativos, foi uma relação assim meio que amistosa? Me prova isso. Rolou uma troca, não rolou? Como é que é o nome mesmo? O escambo. Então, a primeira relação entre portugueses e nativos foi mais ou menos amistosa. Rolou o escambo, aquela troca, né, de trabalho por pequenos objetos, pentes, espelhos, pedaços de tecido, etc. Mas eu pergunto, essa relação amistosa, essa relação tranquila, vai durar para sempre? Não. À medida que os portugueses começaram a colonizar efetivamente o Brasil, os indígenas começaram a se rebelar, começaram a se revoltar. Ué, professor, mas por que agora eles ficaram nervosos? Gente, o motivo é simples, né? Os índios não eram bobos. Eles sabiam que os portugueses estavam tomando conta das suas terras, que os portugueses estavam tomando o seu território. Quando foi criado, então, um sistema de capitanias, os índios pensaram assim, uai, estão loteando nossa terra, estão literalmente loteando a nossa terra. E aí, começam a acontecer revoltas indígenas contra os portugueses, contra os colonizadores. Muitos capitães donatários tiveram dificuldade em conter essas revoltas indígenas. Outro problema, dificuldade de comunicação e de transporte, claro, com Portugal. A viagem de navio entre o Brasil e Portugal naquela época levava quase 2 meses. Eu disse quase 2 meses. Imagina se um capitão donatário precisasse de uma ajuda, fosse um pedido de socorro para a coroa portuguesa. Até o pedido chegar lá, 2 meses. Para a ajuda chegar aqui, mais 2. Então, total, 4 meses. Se fosse uma coisa urgente, morria, né? Chegava aqui, o corpo já estava decomposto já. Então, essa dificuldade de comunicação, de transporte dos capitães donatários em relação à coroa portuguesa, isso também dificultou muito o trabalho desses capitães donatários. E, por último, a falta de interesse ou de recurso por parte de alguns donatários. Como assim interesse? Gente, alguns capitães, eles receberam a capitania e pensaram assim, eu não vou colocar meu dinheiro aí não, porque eles não tinham certeza se o Brasil daria lucro, se daria um bom retorno. E aí eles pensaram, é melhor não investir do que investir e perder minha grana. Entenderam o raciocínio? Então, alguns capitães donatários não quiseram investir os recursos aqui por medo, por não saber se daria um retorno, se daria lucro. E outros não tinham recursos, ou seja, não tinham capital para investir. Uai, professor, mas você não falou que esses capitães donatários eram nobres? Sim,
Falei. Só que naquela época, o dinheiro estava mais concentrado nas mãos de um outro grupo social. Não era da nobreza. É de um grupo que começa com um B de bola. A burguesia. Aí vem aquela pergunta, né, professor? Peraí. Se os burgueses tinham mais dinheiro, por que o rei de Portugal não doou as capitanias para burgueses? Preferiu doar para nobres? Porque foi uma burrice. Não tem outra explicação. Foi burrice ou não foi? Foi. O rei valorizou a questão do sobrenome. Ah, fulano de tal é um nobre. Fulano de tal vem de família abastarda, tem sangue azul, tem parentes na corte, é próximo do rei. Não, então eu vou doar a capitania para esse cara. Mas aí o rei esqueceu de olhar um detalhe. Se na conta bancária dele tinha dinheiro suficiente para ele financiar a colonização. Então, alguns capitães donatários, repito, apesar de serem nobres, não tinham recursos suficientes para investir em suas capitanias. Por isso que o resultado foi um fracasso no início, né? De 15 capitanias, 2 prosperaram, Pernambuco e São Vicente. E aí, o que a coroa portuguesa vai fazer? Vai abandonar o sistema de capitanias? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Vai criar um sistema auxiliar ainda. E esse sistema, alguém sabe o nome? Governo geral? Parabéns. Como é que é seu nome? Mariana. Mariana? Ney, é verdade, lembrei. A Mariana respondeu aqui. Vai ser criado um sistema para auxiliar as capitanias hereditárias. Para auxiliar o trabalho dos donatários, dos capitães donatários. Esse sistema vai se chamar Governo Geral. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Beleza? Todo mundo que está aqui na sala entendeu por que as capitanias enfrentaram dificuldade no início? Por que poucas se desenvolveram? Pessoal de casa, conseguiu entender, sim ou não? Vou respondendo no chat. Sim, professor, entendi. Oh, gostei. Gostei. A Giovana Diniz falou que vocês estão com vergonha de falar pelo microfone. Uai, vergonhosa. Aham. Pois é, eu vejo os stories de vocês no Instagram, eu não vejo tanta vergonha assim, não. Ah, entendi. É para falar na aula tem vergonha, tá certo, tá certo. Faz parte, né? Galerinha, todo mundo notou aqui? Sim? Fala. O clima também vai ser só progressivo, porque em alguns lugares a colonização não rendeu. Sim, também contribuiu para que algumas capitanias fracassassem. É verdade. Aqui eu coloquei só os principais fatores. Pessoal de casa já anotou, né? Pode apagar então? Esse negócio de apagar o quadro várias vezes na aula. O bom é chegar, escrever tudo e explicar tudo, né? Sim. Vocês não preferem, não? Sim. Mas, vamos lá.
Darinha, 2 minutinhos da matéria, manda ver. O pessoal que está em casa é porque prefere ficar lá mesmo ou é porque não estava cabendo mais aqui? Algum prefere Metade, metade. Mas vocês estão fazendo rodízio ou não? Sim? Ariane, você estudou em qual escola? Desafio. Desafio? Isso. Eu vou falar. Você gosta de história, né? Percebi. Não tem conta. Concordo com você. Também suspeito a falar. E essa calça chegou aí, tá? Tá na moda, né? É que fica percebendo que dois também não passava, né? Pessoal aí de casa, conseguiu anotar? Pessoal vergonhoso que não gosta de falar? Sim. Ó, Sim, já copiei. viu aí? Viu, Diniz? Não tem vergonha, não. Não tem vergonha de outras coisas. Que outras coisas? Mas não sei, mas não participar da aula, não tem vergonha, não. Eu nem falo nada. Galerinha, vamos lá então. Como eu disse, perante o resultado
fraco das capitanias hereditárias no início, a coroa portuguesa não vai extingui-las, não vai acabar com elas, mas vai criar um sistema auxiliar. Esse sistema vai se chamar governo geral. Está aqui a data que você não precisa decorar. Ele foi criado em 1549. Por que isso? A coroa portuguesa percebeu que os capitães donatários eles estavam meio que abandonados aqui no Brasil. Era preciso dar a eles um suporte, uma ajuda. E essa ajuda vai ser justamente o governo geral, que vai centralizar a administração colonial. A colônia passará a ter um governante com poder centralizado. Esse governante, claro, vai se chamar governador geral. Vamos ver quem acerta essa. Como é que vocês acham que o governador geral do Brasil, da colônia, era escolhido? Será que rolava uma eleição? Como é que era? Quem escolhia? O rei. O rei de Portugal escolhia o governador geral. O rei de Portugal nomeava o governador geral. E é claro, ele nomeava uma pessoa de sua inteira confiança. Certo? Outra pergunta, vamos ver quem vai acertar essa. Vai ser escolhida uma das 15 capitanias para ser a sede desse governo geral. Das 15 capitanias, vou citar aqui o nome de algumas, primeiro, antes de me responder. E aí vocês me falam qual vocês acham que vai ser a sede do governo geral. Tinha 2 capitanias com o nome de Maranhão, Maranhão, primeiro lote, Maranhão, segundo lote, Ceará, Rio Grande, Pernambuco, Itamaracá, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro. Ilhéus e Porto Seguro eram capitanias. São Tomé, São Vicente tinha 2 lotes, Santa Amaro, Santana e Espírito Santo. Falei as 15. Gente, dessas capitanias, qual vai ser escolhida? Opa, teve gente que falou certo e gente falou errado. Quem falou Bahia, acertou. Gente, a Bahia de Todos os Santos, vou escrever aqui bem grande, vai ser escolhida como a sede desse governo geral. Mas, professor, por quê? Porque naquela época, a capitania da Bahia estava em um ponto centralizado do território brasileiro. Estava mais ou menos no meio, portanto, estava em um ponto estratégico. Beleza? Agora, esse governador geral, que era o governante da colônia, repito, nomeado pelo rei de Portugal, ele não trabalhava sozinho, ele tinha alguns auxiliares. Coloquei aqui os principais para vocês. Olha para cá. Tinha um cara chamado Ouvidor Mor. Esse cara cuidava da justiça. É como se fosse um supremo juiz da colônia. Ele cuidava da aplicação das leis de Portugal aqui no Brasil. O Ouvidor Mor. Beleza? O Provedor Mor, ele cuidava das finanças. Professor, como assim das finanças? Por exemplo, da arrecadação de impostos aqui na colônia. E por último, esse cara aqui, ó, o Capitão Mor, ele cuidava da defesa do território. Se ele cuidava da defesa, é como se ele fosse um chefe militar, que iria, claro, defender a colônia contra invasores. Então, o governador geral, nomeado pelo rei de Portugal, que era o cargo mais importante aqui na colônia, ele contava com a ajuda de alguns auxiliares, como o Ouvidor Mor, cuidava da justiça, o Provedor Mor, das finanças, da arrecadação de impostos, e o Capitão Mor, da defesa do território. Era o chefe militar da colônia. Ok? Povão, mas o mais importante é você saber isso aqui, ó. Que o governo geral vai centralizar a administração colonial nas mãos do governador geral. Ele vai auxiliar os capitães donatários. Aí sim, as capitanias começam a prosperar mais, começam a se desenvolver mais. Beleza? Lembrando, qual vai ser a sede desse governo geral? A capitania da Bahia.
todo mundo entendeu que o governo geral ele não substituiu as capitanias? Que o governo geral foi criado para auxiliar o trabalho dos capitães donatários? Entenderam isso? São sistemas, ó, complementares. E agora, claro, nós vamos falar dos 3 primeiros e principais governadores gerais. O primeiro deles foi um cara chamado Tomé de Souza. Esse cara vai ter 2 coisas importantes no governo dele. Vou colocar aqui para vocês agora. Beleza? Até aqui, gente. Alguma dúvida? Pessoal aqui da sala? Tá tranquilo? Pessoal de casa, alguma dúvida? Não, tá de boa. Valeu. Quem falou aí foi o João João. Vitor. Ô, João, valeu. Professor, só avisando que faltou 8 minutos para acabar, tá? Quantos? Quantos minutos? 8 minutos. Ele falou 8? É. Obrigado. Dá tempo a gente falar do governo Tomé de Souza. Aí a gente encerra nele, tá? João Vitor, obrigado pelo aviso, tá? Hã? Ô, Savioli, Savioli, obrigado pelo aviso. Que isso, professor? Ah, essa vozinha aí do Savioli. É a voz de sono. Ô, Savioli. Ô, Savioli. Canta Oi, professor. Canta um Tarcísio acordeão bonito aí. Tá doido. O pessoal aqui da sala tá pedindo pra você cantar, ué. Outro dia, outra hora. Tá bom. Gente, presta atenção. Ainda estamos no tópico 4, ainda estou falando de governo geral, e aí a gente vai falar sobre os 3 primeiros governadores gerais, certo? Hoje vai dar tempo de falar só sobre o primeiro deles. Por isso que eu não coloquei outro número aqui, ó. Continuação embaixo, beleza? Pessoal, vamos lá rapidão. O nosso tempo já está acabando aqui, tá? Ô, Val, 2 minutinhos, nota aí. É a última parte que eu vou passar hoje. Não, porque eu tenho 4 bem limitado, né? Muito pequeno. Não é isso, não. Porque eu vou colocar a frase aqui vai tomar o espaço todinho. Esse tela pra gente. Pode ser. A frase do dia, então, é uma frase do Virgílio, um poeta romano, que escreveu assim: a sorte favorece os audazes. A sorte
favorece os audazes. Vocês sabem o que é uma pessoa audaz? É uma pessoa ousada e corajosa. A sorte costuma favorecer os ousados e corajosos. E eu concordo com ele. Pensando no truque. Pensando no truque. Pedir truco com K é a maior coisa do mundo. Como é que é? Pedir truco com K é a maior coisa do mundo. Ô, Sabione, quanto tempo falta aí para nossa reunião? 3 minutos, professor. Então, eu vou comentar aqui rapidinho, gente, porque o nosso tempo da online está terminando. O primeiro governador geral foi um cara chamado Tomé de Souza. Está ali o tempo de governo dele. Professor, precisa decorar as datas? Não. O governador geral, ele ficava quanto tempo no poder? Ah, professor, eu estou fazendo as contas aqui 4 anos, então era um mandato de 4 anos para cada um. Não. Ele ficava no cargo enquanto o rei de Portugal quisesse. Se fosse 1 ano, 2, 3, 10, 20, quem escolhia era o rei de Portugal. Tomé de Souza só ficou 4 anos no poder porque ele acabou adoecendo e morrendo, tá? Mas ele fez 2 coisas importantes. E aqui estão elas. Ele fundou a primeira capital dessa colônia chamada Brasil. Qual cidade? É importante saber disso. Salvador vai ser a nossa capital por quase 200 anos. Salvador foi a primeira capital do Brasil. E qual foi a segunda? Rio de Janeiro. Aí depois do Rio que vem Brasília. O Brasil teve 3 capitais até hoje. Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, nessa ordem. E a primeira foi fundada por Tomé de Souza. E a outra coisa que ele fez, para fechar a aula, ele trouxe para cá os primeiros padres jesuítas. Isso aqui fez parte de um movimento chamado Contra-Reforma, que foi uma reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Os padres jesuítas, também chamados de inacianos, eles faziam parte de uma tal Companhia de Jesus. E essa companhia tinha uma missão. Alguém sabe qual era a missão desses padres? Expandir a fé cristã católica pelo mundo. Aqui na América, a principal estratégia que eles usaram para expandir essa fé cristã católica foi catequizar os nativos, evangelizar os indígenas. Mas esses caras também vieram para fundar os primeiros colégios da história do Brasil. Os colégios jesuítas. Esses padres foram os primeiros professores da nossa história. Beleza? Então, Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, fundou a primeira capital. Qual cidade? Salvador. E trouxe para cá os padres jesuítas, que vão fundar as primeiras escolas e também vão catequizar os nativos, fazer o trabalho de evangelização. Lembrando, tudo isso para expandir a fé católica. Fazia parte da contra-reforma da igreja. Beleza? Pessoal de casa, nosso tempo aí já está encerrando, né? Obrigado pela presença, pela participação. Todo mundo conseguiu anotar aí? Deu tempo de copiar? Tranquilo? Deu sim, professor. Até a próxima. Ótimo, valeu demais. Sexta-feira eu estou de volta e a gente continua esse assunto. Sexta-feira. Hoje é 4. Sexta-feira eu estou de volta.